Mais uma vez eu quero saudar o povo com a paz do Senhor, amém? Amém. A palavra que o Senhor nos dá nessa noite é uma palavra breve. O Senhor já falou, né, em nossos corações. Eu creio que falou no coração de cada um que está aqui nessa noite. Aleluia. A palavra do Senhor disse que não é por muito falar, nem que seremos ouvidos, mas sim é o Senhor que fala em nossos corações. Então o Senhor fala nessa noite no livro de Mateus, capítulo 2, a qual nós já lemos aqui, fala sobre os magos. Os magos chegam do Oriente, né? Então, é uma palavra curta, mas porém eu creio que Deus vai falar em nossos corações. Eu não sei a maneira que você chegou aqui, eu não sei como você se encontra, mas o segredo da nossa vitória é adorar o Senhor. É adorar aquele que é digno de honra, de glória e de adoração. Então que nessa noite, deixa Deus falar contigo. Nessa noite eu não tenho nada para te dizer, mas o meu Deus Ele tem. Quero te dizer que nada eu posso fazer por você, mas o meu Deus Ele pode fazer. O meu Deus Ele pode fazer coisas grandes na minha e na tua vida nessa noite. Ah, irmão, mas tem tão pouquinha gente. Eu quero te dizer que Deus não está à procura de quantidade, mas sim de qualidade. E você que está aqui nessa noite, foi o Espírito Santo que te trouxe. Se você veio até essa noite, é porque o Espírito Santo te trouxe nessa noite até aqui, para ouvir a mensagem do Senhor Jesus. Então ouça a palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações, amém? Amém. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor fala no livro de Mateus, capítulo 2, que e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e dos escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe apareceram, e enviando-os a Belém, diz: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achares, participai-o, para que também eu vá e o adore. E todos eles, ouvindo o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando-se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com a Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Só até aqui nessa noite. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele cuida dos seus. Deus, Ele cuida daqueles que Ele tem promessa. Aleluia. A Bíblia fala que, aleluia, Jesus, quando Jesus nasce, aleluia, capítulo de número 2, versículo 1, vai dizer que os primeiros que vão ao encontro de Jesus são os magos. Aleluia. Capítulo de número 2, versículo 1 diz: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, e eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém,
E então perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Então eles vieram porque eles já sabiam que já era o tempo, aleluia, daquele menino nascer, aleluia. Então eles vieram perguntar onde havia, aleluia, nascido aquele menino. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Então Jesus já nasceu rei. Jesus, ele já nasceu debaixo de uma promessa. Aleluia, Deus, aleluia, quando, aleluia, usa o profeta Isaías é o primeiro ali, além daqueles profetas que a Bíblia mais fala, a qual ele profetiza acerca de Jesus Cristo. Ele fala muito sobre esse menino, ele fala muito sobre esse Salvador, ele fala muito, aleluia, o local, a cidade, para onde Jesus ia, aonde Jesus ia ficar. Ele falou muito, aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que, aleluia, Jesus, aqueles homens, eles já tinham a profecia. Então, quando o tempo chegou de Maria dar luz, ele já sabia que, aleluia, era naquele mês. Só não sabia o dia, mas o mês ele já sabia, porque ele já tinha tirado a conta, porque se eles foram ao encontro daquele menino que havia nascido, então ele já sabia mais ou menos o mês que Jesus ia nascer, porque eles começaram a perguntar: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos o quê? A sua estrela no Oriente e viemos adorar. Então, o primeiro sinal que aqueles homens tiveram foi a estrela. A estrela foi o sinal que aqueles homens tiveram que Jesus já havia nascido, aleluia. E o versículo de número 3 diz: e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se em toda Jerusalém com ele. Por quê? Porque o rei Herodes, ele estava preocupado. Ele estava preocupado, aleluia. Ele sabia que um rei ia nascer. Ele logo preocupou: ele vai tomar o meu lugar. Não sabendo ele que Jesus era rei e continua sendo, mas não era rei terreno. Jesus era o rei do céu. Jesus é o rei dos reis. Jesus é o rei ali que governa todos os reinos. Mas ele estava preocupado, aleluia, de perder o seu reinado. Então ele começa a se perturbar, tanto ele como toda aquela Jerusalém começa a perguntar também aonde está o menino. Por quê? Aleluia, Jesus, porque ele queria matar. Aleluia, matar o menino Jesus, porque para que Jesus não tomasse o teu lugar. Aleluia. Versículo de número 4 diz: e congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o menino. Então começaram a perguntar onde havia de nascer o menino. Aleluia, Jesus. E eles disseram: em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta. Então eles começaram a pesquisar, investigar onde o menino nascer, porque havia uma profecia, né? O profeta Isaías já tinha falado aonde o menino nascer, e eles também, né? Eles já sabiam por quê? Porque eles viam a escritura, eles ouviam falar dessa promessa há muito tempo, mas ela ia cumprir, aleluia. Então, aleluia, Jesus. Versículo de número 6 diz: e tu, Belém, terra de Judá, e de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, aquela cidade, aleluia, era onde que nasceria o menino Jesus. Então, eles disseram que Belém não seria pequena, porque haveria o Salvador que nasceria dali. Então, aquela terra que outrora era desonrada, ia ser honrada, porque de lá sairia o Salvador. Eu quero te dizer que no lugar da tua humilhação, é no lugar que Deus vai te exaltar. No lugar que você está sendo mais humilhado, é no lugar que Deus vai levantar você, aleluia, porque assim foi com Jesus. Aleluia, no lugar que, aleluia, aquele povo humilhou Jesus, aquele povo, aleluia, perseguiu, aleluia, o povo de Deus, foi na onda que o menino Jesus nasceu. Versículo de número 7 diz: então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela apareceu. Então, aquele Herodes, né, ele foi ao encontro dos magos para que os magos contassem exatamente qual foi a hora que aquela estrela apareceu. Porque na hora que a estrela apareceu, ali foi exatamente a hora que Jesus nasceu. Então, quando a estrela saiu de um lugar para o outro, eles olhando ali pela estrela, eles tinham certeza de onde Jesus estava. Além, tipo assim, um drômetro, né, se fosse hoje,
aleluia, sabia mais ou menos aonde era o lugar que Jesus estava. E ele queria ir para matar o menino Jesus. Aleluia, Jesus. Então, versículo de número 8 diz: e enviando-os a Belém, diz: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai, para que eu também vou e o adore. Mas era mentira dele. Ele estava mandando aqueles homens ir para depois souber onde é que o menino estava, para depois vir avisar para ele, né? Para ele ir lá e matar o menino Jesus. Mas só que antes dele, Deus já sabia de todas as coisas, né? Então, quando aqueles homens voltaram, de qualquer maneira o rei ia investigar eles, para eles falar, eles tinham que falar onde o menino estava. Então, o versículo 9 vai dizer: e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Aquela estrela foi junto com aqueles homens. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádiva, ouro, incenso e mirra. Então Jesus foi um menino abençoado desde que nasceu, porque tudo que tinha de bom aqueles homens levaram, os tesouros, né? A mirra, o incenso. Para o quê? Para adorar o Senhor, para adorar o Rei dos Reis. Aleluia, Jesus. Porque Jesus mesmo, sendo menino, ele já era rei. Então o versículo 2 diz: e sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então, ali Deus já avisou para eles que não era mais para eles voltar, né? Porque ali Herodes já queria matar aquela criança, então mandaram que eles fossem por outro caminho, mas que eles não voltassem para a terra deles, porque, aleluia, Jesus, Herodes estava esperando para matar aquela criança. Então Jesus foi perseguido. Aleluia, nós muitas das vezes também vamos ser perseguidos. Aleluia, Jesus, por causa do nome dele. Aleluia. Mas porém nós devemos crer que em toda perseguição que nós passamos, Deus, Ele está conosco, Ele está no controle. Assim como Ele teve com Jesus, Ele está comigo, Ele está com você. E o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. E se Jesus venceu, nós também vamos vencer no nome dele. Aleluia. Ele não disse que seria fácil, mas Ele também não disse que seria impossível. Aleluia, Jesus. Ele disse que não seria fácil, mas Ele também não falou que seria impossível. Então o Senhor nessa noite nos convida a adorar. Aqueles magos foram ali para adorar o Senhor. Só que quando o rei Herodes soube que aqueles magos iam adorar o Senhor, ele tentou tramar ali, tentou descobrir para que os magos fossem, para quando ele viesse, contasse para ele onde estava o menino, porque ele queria adorar também Jesus, mas não era. Ele queria matar Jesus. Mas só que Deus já avisou, aleluia, Maria e José no sonho ali, ó, não volta para lá, porque o rei Herodes quer matar a criança. Então eu penso, às vezes eu falo, você nasce, cresce e morre. Mas ninguém morre antes do tempo. Só morre no tempo de Deus. Às vezes você adianta, porque eles são obedientes. Mas Jesus vai para ver, desde o nascimento de Jesus, Jesus já foi perseguido, mas Jesus só foi morrer na data certa. Né? Por quê? Porque Jesus era obediente e Ele morreu por mim e por você. Mas tem pessoas que avisaram. Tem pessoas que morrem, aleluia, por desobediência, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. Aleluia. Às vezes Deus avisa. Mas às vezes a pessoa não dá ouvido. Então Deus, chegou a hora que Deus fala, eu não está mais ouvindo a minha voz. Então Deus permite situações, aleluia, na vida de pessoas. Por quê? Porque as pessoas não dão ouvido. Mas Jesus era santo. Quando o anjo apareceu, que avisou José ali no sonho, ó, foge, vai para outra cidade, eles obedeceram, né? Aleluia. Mas quando chegou o tempo exato de Jesus, porque Ele veio para isso, não tinha como Ele fugir, Ele veio para morrer. Aleluia. Mas Ele falou: eu vim para morrer para que vocês tenham vida. Então o Senhor não tem prazer na nossa morte, mas Ele tem prazer que nós vivamos e vivamos bem.
Aleluia, Jesus. Porque Ele já morreu, Ele já pagou o preço pelas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Então, tudo é no tempo de Deus, tudo é com a permissão de Deus, tudo é a vontade de Deus. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Belém é uma cidade pequena que fica aproximadamente 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, e é situada em um alto monte, e a mais de 609 metros acima do nível do mar, e é mencionada com maiores detalhes no Evangelho de Lucas. Este apóstolo também explica porque José e Maria estavam em Belém quando Jesus nasceu, e não na cidade natal deles, que era Nazaré. Aleluia, Jesus. Capítulo 2, versículo 1 também vai dizer que o território de Israel foi dividido em 4 distritos políticos e várias áreas menores. A Judéia estava ao sul, Samaria ao centro, e a Galiléia ao norte, e a Adumeia a sudoeste. Havia sido profetizado que Belém da Judéia, também chamada Judá, em Mateus 2,6, seria o local do nascimento do Messias. Miqueias 5,2. Jerusalém também ficava na Judéia e era a sede do governo de Herodes, o grande, já chamava o grande. Aleluia. Que reinava sobre os 4 distritos políticos. Depois da morte deste monarca, os distritos foram divididos entre 3 governantes. Vê na nota que é capítulo 2, versículo 19 a 22. Embora fosse um homem cruel e ímpio, que assassinou muitos membros da própria família. Olha esse homem, Se esse homem matou membros da própria família, agora imagina Jesus. A Bíblia fala de tão mal que Herodes era, que ele matou pessoas da própria família, por causa do reino, por causa da coroa, por causa da fama. Aleluia, Jesus. E, aleluia, a Bíblia fala que supervisionou a restauração do templo, que ficou muito maior e mais bonito. Isso tornou Herodes popular entre os judeus. Jesus visitaria Jerusalém muitas vezes, porque ali acontecia as grandes festas judaicas. Capítulo 2, versículo 1 ao 2 diz: pouco se sabe sobre os magos, ou sábios, que visitava Jesus na ocasião de seu nascimento. Não sabemos de onde vieram ou quantos eram. A tradição diz que eram homens de alta posição na pátria, situada nas proximidades da antiga Babilônia. Como estes homens souberam que a estrela representava o Messias, há 3 hipóteses sobre os magos. Eles eram judeus que haviam permanecido na Babilônia depois do exílio e conhecia as predições do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Eram magos do Oriente que estudavam manuscritos antigos do mundo todo, por causa do exílio judeu. Séculos antes, obtiveram cópias do